A guerra está dentro da Rússia novamente e Putin está surtando porque desta vez a Ucrânia mirou em algo que a Rússia não pode facilmente substituir. E os soldados russos na linha de frente estão lutando por isso. Um grande ataque de drones atingiu a fábrica de sistemas de fibra óptica em Saransk, Rússia. Esta é a única fábrica na Rússia que produz 4 milhões de quilômetros de fibra por ano. A empresa fabrica cabos de fibra óptica usados para controlar drones, que estão sendo cada vez mais utilizados nas linhas de frente. Agora eu tenho muitos clipes para mostrar a vocês deste ataque, mas antes mesmo de chegarmos a isso, eu queria compartilhar a história mais engraçada que já vi. Aparentemente, as forças armadas ucranianas tiveram a ideia de atacar esta planta a partir de uma postagem no Twitter. Vou te mostrar. Vocês estão vendo essa postagem? Esta conta postou sobre o único produtor doméstico de fibra óptica da Rússia, que era esta planta com o endereço do Google. Prestem muita atenção nessa data. Ele postou isso em 21 de março de 2025, apenas no mês passado. O ataque ocorreu em 2 de abril de 2025. Então, parece que alguém dos serviços de segurança ucranianos está prestando atenção em tudo o que está acontecendo nas redes sociais. Agora, não apenas os ucranianos, mas também os oficiais russos estão atentos às redes sociais, porque apenas alguns dias antes, notei que nossa conta no Twitter foi bloqueada por um dos membros de mais alto escalão do governo russo, sem motivo aparente. Esse membro não é outro senão o ex-presidente russo Dmitry Medvedev. Estou supondo que ele realmente não gosta da nossa cobertura desta guerra e da invasão sem sentido de Putin. Estou supondo que ele também não gosta de ser chamado de fantoche de Putin, e é por isso que ele nos bloqueou no Twitter. Mas de qualquer forma, voltando a este ataque ao cabo de fibra óptica, deixe-me mostrar por que os cabos de fibra óptica são tão importantes na guerra que vem ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia. Drones que voam a velocidades de até 60 km por hora realizam manobras, o que significa que eles voam até 10 km ao mesmo tempo. Pode ser que eles estejam usando fibra óptica, que é estável e não quebra a tais distâncias. O exército russo tem usado drones voo em primeira pessoa com fibra óptica por vários meses. Eles começaram a implantá-los ativamente, principalmente na região de Kursk, na Rússia. O sinal de vídeo é de alta qualidade e não desaparece até o momento da detonação. O feed de vídeo é ininterceptável. Um fio se estende atrás do drone, através do qual ele é controlado em vez de usar um canal de rádio. Não é possível bloquear o sinal do veículo aéreo não tripulado. Agora, os dois lados estão usando drones de fibra óptica para combater o bloqueio de sinal feito pelos soldados de ambos os lados. Dessa forma, o drone não é bloqueado no último segundo e perde o sinal e perde o alvo agora, infelizmente para os soldados russos. Eles acabaram de perder sua única fábrica que produz esses cabos. Aqui estão alguns clipes suka смотри, как летит в наглую. Agora, neste próximo clipe, podemos realmente ver o drone entrando na fábrica e então a explosão acontecendo. A mídia russa divulgou mais detalhes sobre os ataques de drones ocorridos na noite anterior. Um drone atacou a fábrica de fibra óptica em Saronsk, Rússia. Vale ressaltar que esta é a República de Mordívia, a pelo menos 7.000 quilômetros da fronteira ucraniana. Estima-se que sejam 5.000 milhas. Moradores contaram pelo menos 12 drones e filmaram ataques precisos. Autoridades locais informaram outro ataque a uma instalação industrial em uma região distinta. Os drones visaram uma planta prometida que produz explosivos para o exército russo. Agora, neste próximo clipe, vemos as consequências do primeiro ataque. E lembre-se que eu disse primeiro ataque porque, como se vê, a Ucrânia decidiu atacar a mesma planta no dia seguinte. O clássico golpe duplo. Mas aqui está o clipe da noite inicial. Depois disso, na manhã seguinte, a Ucrânia decidiu atacar a planta novamente. Desta vez, não com drones, mas sim um pequeno avião. Eles transformaram um pequeno avião em um drone, encheram-no de explosivos e simplesmente o enviaram para uma planta que fica a quase 1.000 quilômetros da fronteira ucraniana. Aqui está o clipe do avião. É insano.
É incrível que as forças de segurança ucranianas possivelmente tenham tido essa ideia a partir de um post no Twitter. É a guerra moderna, eu acho. Essa situação me lembra de uma citação que eu vi de um diretor do Federal Bureau of Investigation, ou acho que ex-diretor do Federal Bureau of Investigation, onde ele disse que 90% das informações que o Federal Bureau of Investigation encontra já estão no mundo, eles só precisam encontrá-las. Estou supondo que com o uso das redes sociais agora na linha de frente, esse número é muito maior que 90%. Mas, voltando aos planos de fibra óptica, isso é definitivamente uma grande vitória para a Ucrânia. Mas, infelizmente, é improvável que isso tenha grandes impactos nas linhas de frente. Porque, mesmo que a Rússia tenha apenas uma fábrica produzindo os cabos de fibra óptica, eles ainda têm fornecedores chineses que controlam cerca de 75% do mercado russo de fibra óptica. Enquanto esta fábrica estiver offline, a demanda se deslocará para a compra de mais produtos chineses. Especialmente agora que os Estados Unidos da América estão tarifando todas as exportações chinesas. Isso não significa, porém, que o ataque foi em vão. Isso sinaliza fortemente aos russos que os ucranianos podem alcançá-los onde quer que estejam. Os ucranianos podem atingir bem no interior da Rússia. Isso está causando enorme pânico entre os blogueiros militares russos. Aqui eu tenho um relatório de um russo tendo um ataque de raiva por causa deste ataque. Ele não compreendia como o Ministério da Defesa russo falhou em proteger a única fábrica de fibra óptica do país. Segue o relatório com a leitura da versão traduzida da mensagem postada no telegrama deles. O Ministério da Defesa e o Complexo Militar Industrial não conseguiram proteger a única fábrica de fibra óptica na Rússia. Por que se incomodar? Compraremos da China mesmo. É assim que lutamos. Enquanto isso, a palavra K, que é como o jargão que eles têm para os ucranianos, é um jargão depreciativo, são bastardos espertos. Eles conhecem o destino exato e os animais de Samara sabem como filmar tudo. Mas a Duma está muito ocupada lutando, intimidando, em vez de aprovar leis para punir aqueles que ajudam o inimigo filmando ataques após a missa ou leis para a defesa aérea local. Mas claro, a culpa é toda dos blogueiros de guerra. Eles são indisciplinados e intrometidos. Certamente, Sr. Croming. Para mim, é sempre um bom dia quando os russos entram em pânico. Então hoje, sem dúvida, é um ótimo dia. Prosseguindo, a seguir, tenho o General Cavoli do Comando Estados Unidos da América, Europa compartilhando seus pensamentos sobre como esta guerra está indo, como os Estados Unidos veem o progresso desta guerra e como ele acha que vai terminar. Este é um clipe mais longo, mas vale a pena assistir, pois apresenta o comandante militar dos Estados Unidos da América mais próximo da Ucrânia. Ele está acompanhando a guerra de perto e provavelmente dizendo o mesmo para todos na administração Trump. Definitivamente é importante ouvir o que ele pensa sobre como esta guerra está indo. Aqui está o clipe, aprendi muito. Antes de você continuar em fevereiro de 22, nós não poderíamos ter sonhado com uma perda tão grande da Rússia. Tanques, não é? Não teríamos. Eu não previa que a guerra duraria tanto tempo. E eu não previa que a Ucrânia seria capaz de destruir tanta capacidade de combate da Rússia. Espero não ter interrompido seu raciocínio, então continue. Não. Então, enquanto observamos os russos, vemos que o nível de habilidade deles em algumas áreas técnicas é muito alto e está evoluindo durante o curso da guerra, mas está principalmente isolado em bolsões específicos. Não parece ser generalizável em toda a força. E, no geral, a qualidade de suas forças, especialmente as terrestres, tem diminuído ao longo do conflito. Do lado ucraniano, vemos algo como o oposto. Vemos um exército que começou praticamente do zero. Nós os ajudamos antes da guerra, mas não tanto quanto depois. Eles evoluíram e se desenvolveram muito rapidamente. Então, aprendemos bastante sobre adaptação institucional, observando ambos os lados. Se nós ou nossos aliados da OTAN tivessem que enfrentar a Rússia, nós mesmos em um conflito, por causa do que aprendemos, estaríamos exponencialmente melhor hoje por causa das lições que aprendemos nos últimos 2 anos e meio? Sim, presidente. Muito obrigado. Diga uma palavra ou 2,5 minutos sobre a economia russa. Então, a economia russa tem sido tanto fortalecida quanto distorcida por esta guerra. Especificamente, o governo russo teve que turbinar seu setor de defesa.
E ao fazer isso, eles criaram fortes pressões inflacionárias em toda a economia, mas especialmente no setor civil. Eles responderam a isso com altas taxas de juros para conter a inflação. A banqueira central, Elvira Nabiulina, tem a taxa overnight. A taxa primária está acima de 21% agora. Isso está sufocando a viabilidade da economia civil. Então, alguém tem um setor de defesa enorme e desproporcional, mas um setor civil anêmico. E esse setor de defesa, como você sabe, presidente, não é um centro produtivo, não é uma economia produtiva para a nação. É produtivo para a luta da guerra, mas além disso parece que ele praticamente inundou tudo e parece que será muito difícil desfazer tal desequilíbrio e precisaremos considerar isso. Obrigado, General Cavoli. Poderia dar ao comitê uma breve avaliação do campo de batalha? Ouvimos muito sobre os desafios da Ucrânia, mas, pelo que entendo, eles ainda estão mantendo um território significativo. Eles estão confrontando os russos e inovando no campo de batalha todos os dias. Claro, senador Reedham, tudo acima é verdade. Então, se tirarmos apenas um momento e percorrermos a linha de frente das tropas, Se você não se importa. Então, se começarmos na parte norte do campo de batalha, a área ativa do campo de batalha, esse é o lugar onde a Ucrânia, no último verão, fez um avanço para a Rússia em uma área chamada Kursk, e eles tomaram uma grande parte de Kursk. Este é o lugar onde os russos introduziram tropas norte-coreanas para ajudar a empurrar os ucranianos de volta. Eles estabeleceram um objetivo original de final de setembro para ter os ucranianos fora de Kursk. Os ucranianos hoje ainda estão em Kursk. Há uma força considerável mantendo um pedaço de terra consideravelmente diminuído, mas considerável dentro da Rússia, em Kursk Oblast agora, e eles estão se mantendo em um terreno defensivo muito bom ao sul, daí em Belgorod. Os ucranianos, algumas semanas atrás, empurraram uma contraofensiva menor de volta para a Rússia. Então, ainda temos um vai e vem acontecendo nessa área. Se descermos dentro da Ucrânia para alguns dos grandes campos de batalha em Luhansk, e primeiro de tudo, a cidade a oeste do antigo Bakhmut chamada Chasiv Yar. Os ucranianos e os russos têm lutado por esta cidade e a cidade ao sul dela, Turetsky, por cerca de 8 meses agora. Nas últimas semanas, as ofensivas russas meio que esmoreceram. Elas vinham diminuindo em escala, passando de tamanho de companhia para tamanho de pelotão, agora basicamente pequenos grupos de infantaria tentando avançar sob fogo de artilharia, e eles falharam em ganhar terreno nas últimas semanas. Na verdade, os ucranianos recuperaram um pouco de terreno deles. Se formos mais ao sul, a partir daí, chegamos a Pokrovsk, na província de Donetsk, onde os russos continuam tentando tomar Pokrovsk. Eles estão parados em seus eixos tentando cercá-lo. Eles chegaram bem perto, mas os ucranianos conseguiram conter os russos. Isso é no terreno. Os russos parecem estar sofrendo com a escassez de veículos blindados e falta de pessoal. Os ucranianos, por sua vez, assumiram posições defensivas muito fortes, bem entrincheirados, e parecem ter resolvido alguns de seus problemas de pessoal que eram tão agudos no último outono. Eles aumentaram o grupo de pessoas disponíveis para mobilização. Eles aumentaram o grupo de pessoas disponíveis para recrutamento voluntário. Eles tiveram sucesso em transferir pessoas do quartel-general para a linha de frente. Como o general acabou de dizer, o exército ucraniano evoluiu e se adaptou muito rapidamente às mudanças modernas na guerra no campo de batalha. Um dos exemplos perfeitos disso é a indústria de drones ucraniana. Ela não existia antes desta invasão começar em 2022 e agora é provavelmente uma das maiores do mundo, se não a maior. Eles estão a caminho de produzir mais de 4 milhões de drones nesta guerra, enquanto a Rússia, por outro lado, depende de componentes de drones chineses e fabricantes de drones chineses. A Rússia ainda não tem uma indústria de drones, embora a Ucrânia tenha uma das maiores indústrias de drones, onde não tinha nada apenas 3 anos atrás. Agora, claro, como diz o famoso ditado militar, a quantidade é a qualidade em si, e a Ucrânia está produzindo uma quantidade massiva de drones. Mas além disso, eles têm inovado produzindo muitos tipos diferentes de drones, e uma de suas últimas inovações é o drone vírus. É exatamente o que o nome sugere. É um drone que pode invadir sistemas russos e espalhar malware para torná-los inúteis.
Então, novamente, eu tenho ninguém menos que o ex-Sea, Air and Land da Marinha Chuck Barr, explicando como este drone vírus funciona e como a Ucrânia o inventou, ou eu acho que inovou. Na linha 0 em Donetsk, uma posição russa na linha de frente se prepara para um ataque de drone ucraniano. O rugido dos motores se aproxima e então um voo em primeira pessoa ucraniano oscila, inclina para baixo e cai 50 metros à frente da linha de trincheira russa. Ao se aproximarem dos destroços, os russos podem ver a ogiva, lançador de granadas propelidas por foguete do drone, presa na lama. Um fracasso. Eles tornam o explosivo seguro e correm de volta para a sede com seu prêmio, um drone voo em primeira pessoa ucraniano de última geração, derrubado pela guerra eletrônica russa, ou pelo menos é o que eles pensam. Ao longo de uma semana, uma dúzia de outros drones ucranianos não atingem os alvos e são rapidamente recolhidos por unidades russas em Luhansk, Kupiansk, Chassivyar e Kherson. Os russos sempre ficam encantados em pegar um drone ucraniano caído para examinar a tecnologia mais recente. Mas acontece que capturar esses drones fazia parte de um plano ucraniano, e os russos vão se arrepender do dia em que saíram de seu abrigo. Os drones ucranianos capturados não eram apenas destroços, mas cavalos de Troia repletos de firmware malicioso que está infectando os sistemas russos. O vírus está se espalhando como uma praga digital pela frota de drones da Rússia, FPVs e suas plataformas de ataque de alta altitude. O primeiro cavalo de Troia foi usado contra a cidade de Troia por Odisseu em 1200 a.C. Similarmente, para os russos, as ofertas eram tentadoras, mas alguns estavam desconfiados. De volta a Troia, os gregos tinham um trunfo na manga, e os ucranianos também podem ter um. Fato pouco conhecido, na cidade de Troia, havia um traidor grego chamado Sinon, um falso desertor e agente duplo trabalhando para Odisseu. Foi Sinon quem convenceu os troianos de que o cavalo deixado em seu portão era uma homenagem e uma oferta de paz, um ídolo que traria vitória a Troia. Sinon instigou-os a levar o cavalo para a fortaleza e o resto é história. A Serviço de Segurança da Ucrânia tinha um agente de alto escalão dentro do programa de drones da Rússia. Foi um agente duplo ucraniano que tomou a decisão de começar a reciclar drones ucranianos. Podemos nunca saber, mas um erro tão grande, de tão longo alcance e possivelmente vencedor de guerra, bem, falhas épicas como esta raramente acontecem por acaso. Na luta desgastante e de alta tecnologia que é a guerra russo-ucraniana, o campo de batalha é tanto um campo de provas para a inovação, quanto é um cemitério para a arrogância. A última reviravolta neste contexto vem diretamente de um thriller cyberpunk. A Rússia, em sua desespero para acompanhar o implacável ataque de drones da Ucrânia, ordenou que os vatniks da linha de frente recolhessem todos os veículos aéreos ucranianos abatidos. Eles foram atrás disso como abutres devorando carcaças na estrada. O plano russo? Reverter a engenharia das armas ucranianas, reutilizá-las e usar as próprias ferramentas de Kiev contra seus defensores. É uma jogada clássica de Moscou, arrogante, oportunista e míope. Mas o esquema de reciclagem do Kremlin deu errado de uma maneira tão poética quanto kármica. Enquanto examinavam os drones ucranianos capturados, os técnicos russos baixaram o firmware, copiaram os controles de voo e despejaram tudo em seus próprios drones. Eles até reciclaram peças sobressalentes, motores, interruptores, discos rígidos e câmeras, constantemente espalhando bits maliciosos de código que seriam desastrosos para suas próprias máquinas voadoras. Então as coisas literalmente começaram a ir de lado. Isso não foi apenas um erro tático, tem sido um verdadeiro desastre para a máquina de guerra de Putin. E para a Ucrânia é um golpe mestre de guerra assimétrica, que prova mais uma vez por que a engenhosidade resistente de Kiev continua superando o poder pesado de Moscou. Então vamos analisar. O programa de drones da Ucrânia agora produz mais de 2.200.000 unidades por ano, com uma meta este ano de 4.500.000 drones. Viraram a base da defesa ucraniana, destruindo a armadura russa, cortando suprimentos e obrigando as tropas de Moscou a proteger seu espaço aéreo. Por meses, conforme ordenado, as forças russas têm recolhido todos os destroços de drones ucranianos em Donetsk, Zaporizhia, Kursk e em todos os outros lugares na linha 0. E esses não eram apenas os quadricópteros comuns. No mix ucraniano, havia drones voo em primeira pessoa sofisticados,
Baba-Yagas, de 6 motores para cargas pesadas e drones de ataque guiados por fibra óptica, bem como UAVs kamikazes de longo alcance. A Rússia estava encantada. O Kremlin, enfrentando seus próprios gargalos de produção e um setor de tecnologia sancionado e estrangulado, viu uma oportunidade. Por que comprar ou construir quando você pode roubar dos melhores? Clipes de mídia social mostram técnicos russos abrindo drones ucranianos, conectando-os aos seus sistemas e dissecando seus controles de voo e módulo de navegação. O objetivo russo era duplo: colher segredos tecnológicos para reforçar seus próprios designs de drones e, quando possível, reciclar os drones para reimplantação contra as linhas ucranianas. É uma página de um manual soviético sobre canibalizar equipamentos inimigos e reivindicar os despojos. Mas desta vez, com os despojos veio um golpe. O que os russos não contavam era com a previsão da Ucrânia. Os engenheiros de drones de Kiev, aqueles heróis mega-nerds desconhecidos em oficinas de porão e fábricas secretas, bem, eles equiparam seus UAVs com uma carga oculta. Malware tão insidioso que faz o WannaCry parecer um e-mail lixo. Cada drone que os russos reciclaram era mortal. Uma cápsula de veneno de dissolução lenta projetada para atuar quando técnicos russos a conectarem à sua rede. O malware ucraniano não apenas desabilita os drones infectados. Cada plataforma comprometida se transforma em um vetor de doença, um portador de uma contaminação digital que salta de sistema para sistema, plataforma para plataforma, corrompendo tudo o que toca. Os primeiros sinais de problemas surgiram no final de março, quando operadores de drones russos na Donbass ocupada relataram falhas. As rotas de voo ficaram descontroladas, os dados embaralhados e alguns UAVs russos retornaram à base e se esconderam nos esconderijos dos operadores. Moscou inicialmente atribuiu isso à interferência das unidades de guerra eletrônica ucranianas, que tem sido um problema para a Rússia desde o primeiro dia. Mas então o problema se espalhou. Um vídeo postado no Telegram mostrou uma munição russa Lancet descontrolada e batendo em uma posição Vatnik perto de Turet. Mas não foram apenas os Lancets russos e FPVs que foram alvo. A Ucrânia foi para o ouro. O Orion é um dos sistemas veículo aéreo não tripulado de combate mais valorizados da Rússia, uma imitação do Predator, que é um ativo de primeira linha na frota de drones da Rússia. Outro vídeo, geolocalizado em Kursk, captura um veículo aéreo não tripulado de combate Orion em meio a um hack ucraniano. O horror do operador russo é palpável. Você pode ouvir o pânico em sua voz enquanto ele pragueja ao longo das imagens granuladas. O vídeo mostrou a grande máquina de repente puxando uma asa e fazendo uma curva em G múltiplo enquanto mergulhava. O motor do Orion, de repente, começou a gritar em plena potência em meio a palavrões russos. O drone de $5 milhões se espatifa de frente em uma floresta. A cereja do bolo. Isso não foi um caso isolado. O malware ucraniano é contagioso e capaz de pular de espécie, infectando uma variedade cada vez maior de plataformas russas, sendo o Orion apenas o mais recente. O pacote digital de presente da Ucrânia é projetado para pular do drone ucraniano infectado para qualquer sistema russo com o qual ele se conecte, como controladores, estações terrestres, até mesmo outros drones voando em outros lugares na rede russa. Pense nisso como um xenomorfo digital, uma ameaça cibernética que é móvel, flexível e hostil. Ele se ejeta em todos os sistemas que toca, uma cascata de código corrompido, queimando portas USB, fritando módulos de navegação e transformando a frota de drones de Moscou em um ferro velho voador. Fontes ucranianas dão uma ideia da escala da operação. Sabíamos que eles tentariam roubar nossa tecnologia, disse um engenheiro. Então demos a eles um extra para levar. Esse algo a mais é uma obra-prima da guerra cibernética, adaptável, resiliente e implacável. Ele não apenas inutiliza o hardware, mas explora vulnerabilidades no notoriamente fragmentado sistema russo, muitos dos quais dependem de software desatualizado e componentes improvisados graças às sanções ocidentais. Uma vez que o malware se instala, ele faz uma chamada para casa, fornecendo à inteligência ucraniana
um tesouro de dados sobre as operações de drones russos, localizações, frequências e até mesmo hábitos do operador antes de se autodestruir em um caos digital. Algumas variantes são capazes de permanecer inativas nos sistemas russos, pedaços inócuos de código esperando para serem ativados por sinal de tempo ou comando, silenciosos, esperando profundamente no software russo, tão malignos quanto um tumor. A contaminação atingiu com mais força os veículos de ataque indígenas russos. Estes são os cavalos pálidos que acompanham cada onda de carne vatnik. Estes assaltos, onda após onda de tropas descartáveis apoiadas pelos UAVs da Rússia, todos dependentes de drones para identificar alvos, lançar bombas e manter as forças ucranianas em xeque, mas nada disso está funcionando mais e os drones estão caindo aos montes. As perdas de tropas russas estão aumentando e, com a produção paralisada, cada drone russo abatido ou com mau funcionamento, o alcance do malware, é impressionante, um testemunho da capacidade da Ucrânia de transformar uma jogada defensiva em um ataque ofensivo. Até o Shahed 136, o presente do Irã para Putin, não está imune. As tripulações russas relataram que esses drones kamikaze desviam do curso ou detonam em pleno ar após a manutenção em bases infectadas. O Lancet, o orgulho e a alegria de Zala, não se sai melhor. Seu preço de $30 mil parece uma piada ruim quando está voltando para atacar seu controlador russo. A resposta do Kremlin foi previsivelmente desajeitada. A Rússia está se apressando para implantar medidas de cibersegurança e software antivírus, mas os robôs não vão resolver um problema que foi programado para se esconder, manter-se discreto e então atacar no pior momento possível. Os programadores da Ucrânia não estão parados. Eles já estão iterando, criando variantes de malware para superar a defesa de Moscou. Não se trata de uma luta estática. É uma corrida, e as equipes enxutas e ágeis de Kiev estão dando voltas na burocracia inchada da Rússia. É fácil prever uma escalada. Hacks ucranianos mais sofisticados vão subir na cadeia alimentar, visando redes de comando e controle, backdoors para a aquisição de inteligência e talvez até a sabotagem da renomada Companhia de Defesa Aérea S-400 da Rússia. Se isso acontecer, o céu sobre a Ucrânia ocupada pode se tornar muito mais amigável para os pilotos de Kiev. Para a Ucrânia, isso tem sido um triunfo da inteligência sobre a força, superada em armamento e em número de homens. A Ucrânia tem se apoiado fortemente na guerra assimétrica com drones, guerra eletrônica e agora cibernética no campo de batalha, e isso está dando resultados. A estratégia do cavalo de Troia não é apenas sobre destruir drones russos, é sobre semear o caos, corroer o moral, ganhar tempo para a própria produção da Ucrânia, escalar com uma meta de 4,5 milhões de drones este ano. Suas fábricas são uma potência que Moscou simplesmente não consegue igualar. Cada veículo aéreo não tripulado de combate russo que cai é uma ameaça a menos para as linhas da Ucrânia, uma bomba a menos que pode cair em suas cidades. E cada sistema infectado é um lembrete: não mexa com uma nação que está lutando por sua vida. A Rússia pensou que poderia saquear a tecnologia da Ucrânia e sair impune. Em vez disso, pegou um vírus que não consegue eliminar, um câncer digital devorando as entranhas de sua máquina de guerra. Para Putin, vai ser um aborrecimento sem fim. Os drones que ele cobiçava agora são a sua ruína. Para a Ucrânia, isso tem sido um sinal para o mundo. Ele não está apenas sobrevivendo, está superando o urso a cada virada. Enquanto o sol se põe sobre o rio Donetsk, em algum lugar sob a adega de um prédio destruído em um bunker profundo e seguro, um codificador ucraniano está sorrindo para uma tela cheia de dados de direcionamento corrompidos para a Rússia com amor. A conclusão é que, se você é um invasor, deve estar ciente de um ucraniano trazendo um presente. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores $64 milhões por dia. Por quê? O YouTube não possui criadores suficientes atualmente. É por isso que você vê na sua página inicial vídeos com menos de 1.000 visualizações, como este. É claro que isso não significa que todos devem começar um canal. Mas se você já se perguntou sobre começar um canal no YouTube ou se um canal sem rosto, agora é o momento perfeito.
O YouTube está pagando milhões todos os dias para os criadores e está promovendo canais novos e menores, agora mais do que nunca. Mas tenho certeza de que você tem muitas perguntas sobre como iniciar e crescer um canal. Recebo frequentemente essas perguntas no meu e-mail de alguns de vocês. Por isso, decidimos reunir todas as nossas dicas sobre o YouTube em um único treinamento intensivo gratuito. Se você quer criar seu próprio canal no YouTube, inscreva-se neste treinamento intensivo clicando no link na descrição ou escaneando o código Quick Response na tela. Este treinamento intensivo é como uma chamada no Zoom, limitado a 100 pessoas por vez. Inscreva-se antes que fique cheio.